Continuaremos agora falando sobre adoção, sobre esse processo de adoção no Brasil. Em todo o Brasil, para se ter uma ideia, existem cerca de 5.000 crianças e adolescentes à espera de adoção. Na outra ponta da fila, são cerca de 40.000 casais e solteiros que desejam adotar, de acordo com os dados do Cadastro Nacional de Adoção relativos a janeiro deste ano. Mesmo assim, muitas crianças, mesmo com um número maior de interessados em adotar, muitas crianças ficam anos na fila à espera de um novo lar e ficam em abrigos ou instituições de acolhimento aguardando uma família. O problema nesse descompasso está no perfil desejado por muitos pretendentes. E para explicar melhor essa situação e sobre o processo como um todo, nós vamos conversar agora com a psicóloga Rayane Lourenço da Silva, que trabalha inclusive no setor lá do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, nessa questão da adoção, e vai poder explicar um pouco para a gente essa problemática toda também, né? E sobre o lado humano nessa história. Tudo bem, Rayane? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, em nome de toda a equipe do Núcleo Psicossocial das Varas da Infância e Juventude de Curitiba. Muito obrigado por você ter atendido a gente, poder explicar também, né? Passar o seu conhecimento. Na verdade, é um processo até complexo, né? Que são vários fatores levados em conta de uma família que pretende adotar, né? Como é que inicialmente esse processo funciona? Uma família que chega lá, olha, desejo adotar uma criança. O princípio, né? O começo, como é que é? Bom, primeiro eu acho que seria importante comentar esses dados que você trouxe, né? Porque isso é algo importante que a gente tenta trabalhar desde o princípio com essas famílias que chegam. Porque do ponto de vista psicológico, as pessoas chegam sem ter muita noção do que é o universo da adoção e também sem conseguir falar de maneira muito clara para si mesmo por que é que querem adotar. E o processo de preparação e avaliação envolvem que essas pessoas conheçam o que de fato envolve a adoção, quem são essas crianças reais e que elas desenvolvam uma capacidade de empatia para com essas crianças reais. E para compreender quem são essas crianças reais, nós podemos falar um pouquinho desses números que você comentou. Por que é que essa conta não fecha, né? A primeira questão que é importante de desmistificar é de que, do ponto de vista das crianças que estão aptas, prontinhas ali para serem adotadas, estas crianças não esperam nem um minuto para serem adotadas, porque a gente, como você mesmo disse, tem lá 40.000 pessoas aguardando ansiosamente por essas crianças, né? O que acontece é que essas 40.000 pessoas é quem esperam alguns anos. Mas o que de fato acontece no processo no momento anterior, né? Que cria essa imagem que a gente tem, que tem um fundamento real de que essas crianças ficam muito tempo em abrigos. Que tempo é esse, né? Não é depois que elas já estão destituídas do poder familiar. Esse tempo é o tempo, muitas vezes, da medida protetiva, que é anterior, inclusive, ao processo de destituição do poder familiar. E do que depende esse tempo, né? Esse tempo depende principalmente dos fenômenos que a gente está lidando, que são famílias em situação de vulnerabilidade social. Que famílias são essas? O que é que acontece? Muitas crianças que estão em abrigos, elas não estão lá para serem adotadas. Elas foram retiradas da sua família por uma questão emergencial para que a gente possa analisar, que é um direito da criança, a possibilidade dela retornar em segurança para sua família. E essas famílias, vou dar um exemplo clássico. Primeiro que muitas dessas famílias não existe um pai, são pai ou pais ausentes, né? Por vezes existem nos casos que a gente atende quando é um caso de violência doméstica, como abuso sexual. Mas quando não existe o pai, um caso clássico, por exemplo, é uma mãe, né, que quando era filha sofreu violência doméstica, teve um filho, seu marido faleceu, depois teve um outro filho, a situação de miséria no país dispensa, né, comentários. Né? A pessoa vai trabalhar com o quê? Aonde que ela tem oportunidade? Né? Como catadora de lixo. E muitas vezes, como ela tem filhos e tem pouco apoio familiar ou comunitário, ela vai trabalhar à noite e para ela suportar o trabalho à noite, ela começa a usar crack e dispensa comentários dos problemas que isso gera. Então, por vezes é possível que essa criança seja acolhida institucionalmente
Mas isso não significa que ela nunca mais vai voltar para a família. Pode ser que ela não retorne para aquela mãe, mas pode ser que haja outros familiares. E o que faz com que seja mais demorado? É só a família? Não. É a falta de investimento em equipe e em políticas públicas de saúde, educação, trabalho, moradia, né? A falta de articulação dessas políticas que tornam muito mais moroso o trabalho do judiciário, né? Que não é um trabalho que tem poder de executar tudo isso. É por isso que demora. Nós vamos assistir agora, inclusive para a gente entender também, e a Rayane convida ela a assistir com a gente, uma reportagem que fala sobre essa fila de espera, né, para adoção. Existem interessados em adotar, existem crianças à espera, claro, de uma família, mas existe um problema também nessa questão toda, que é o interesse por determinados perfis de crianças, né? Ou seja, os pais geralmente preferem crianças pequenininhas, recém-nascidas, que não têm nenhum problema de saúde e por aí vai. É a reportagem que a gente mostra para você. Acompanhe. Depois do nascimento da primeira filha, Raquel e Célio tomaram uma decisão que demorou alguns anos para ser colocada em prática. Nós sempre quisemos adotar uma criança, né? Só que a gente queria mais velho. Nós nunca pensamos num bebê. Então, a gente foi sustentando. Em 2013, nós resolvemos entrar com a papelada. A questão da criança mais velha realmente foi para ele ser um companheiro, não só na nossa filha, mas sim nossa, né? Pra gente, e eu sendo um pouco mais velho, né? Então, eu já queria jogar futebol, já queria brincar, né? Com ele, então, por isso que nós queríamos um menino mais velho. Daí. O Renan entrou para a família 2 anos atrás, aos 10 anos de idade. No começo foi difícil, até porque como ele já é grande, já veio com uma história, né? Ele já tinha uma história e nós também já tínhamos uma história. Então, fazer com que os dois lados, né, se vinculassem, então é um período difícil. A gente foi começando aos poucos, né, impor limites, impor regras, é claro que sempre no limite que ele suportava, sempre dando amor, carinho, né. A família Goulart foi uma das participantes do projeto Encontro, do grupo de apoio à adoção consciente. Foi em uma festinha promovida pelo grupo que ela e o marido conheceram o Renan. Desde outubro de 2015, foram realizadas 5 ações como essa, que resultaram em 32 adoções. É uma grande oportunidade para elas serem vistas. Quando os pretendentes veem as crianças e brincam, muitas vezes surge o interesse da adoção de uma criança mais velha que antes ele não estava cogitando. A iniciativa é uma forma de promover a adoção tardia, pois só participam crianças com 8 anos ou mais. A mãe e o pai é um troféu de cada adolescente, cada criança, né, que mora numa briga. Nessa mesma tentativa, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo gravou vídeos com adolescentes que aguardam adoção. Eu quero ter uma família. Pra mim, uma família tem que dar amor e carinho, chamar minha atenção, porque lá na frente eu sei alguma vida. Apesar de existirem muito mais interessados em adotar do que crianças e adolescentes aptos a passar pelo processo, a fila de espera ainda é bastante demorada. Isso porque a maioria dos casais se interessa apenas por crianças pequenas. A gente tem muitas crianças disponíveis para adoção numa faixa etária maior um pouco, ou que tem grupos de irmãos, mas a gente não tem pessoas interessadas na adoção dessa faixa etária. A gente tem muito mais casais habilitados, cadastrados, do que crianças aptas para adoção. Mas não fecha essa conta porque as pessoas que estão habilitadas normalmente querem crianças muito pequenas, recém-nascidas, ou no máximo até 2, 3 anos de idade. O processo de habilitação para adotar é bastante simples. Basta procurar a vara de infância do município, apresentar os documentos e passar por um curso de capacitação. Quem opta pela adoção tardia garante que o amor supera qualquer dificuldade. Ele não veio, né, da barriga, mas ele faz parte de nós, né? Ele é nosso, eu falo para ele, nunca mais na vida a gente vai se desvincular. Eu sinto amor por eles, porque eles quiseram me adotar. Tinha muitas crianças também que têm essa oportunidade de adotar deles, mas eles quiseram eu. Eu fiquei feliz, porque todo mundo tem um pai e uma mãe, né? Eu fiquei contente também de ter um pai e uma mãe. É mais um grande exemplo de uma família que rompeu qualquer tipo de preconceito e decidiu apostar numa adoção de um menino um pouco maior, né? E esse também é um problema grave hoje em dia no Brasil, né? Que os pais geralmente querem esse perfil de criança pequena, como a gente viu, né, Rayane?
Sim, esse é um outro elemento, além do tempo, do porquê que aquela conta não fecha dos números que você disse. Né? Porque a maioria das pessoas querem crianças pequenas, né? E a maioria das crianças que a gente tem, elas são maiores. São de 8, 9, 10, 11, 12 anos para frente, né? E o que acontece é que, de fato, crianças que são destituídas do poder familiar e acabam ficando sem oportunidade de ter uma família, são essas maiores, né? São adolescentes ou um grupo de irmãos muito grande, que a gente, mesmo tentando dividi-los, não consegue adoção, né? Porque juntos já é difícil, mas ainda assim, por vezes, a gente não consegue, porque vai ter 2 ou 3 desses irmãos que são muito grandes, né? E a saída pode ser o apadrinhamento, como a gente viu, inclusive, na reportagem do bloco anterior, do Marcos e da Ingrid, né, do casal que adotou 5 de uma vez só e que começou assim, no apadrinhamento, indo no fim de semana e que, de repente, no domingo à noite, eles não se aguentavam mais, as crianças choravam porque queriam ficar em casa. Pode ser também o começo ou pode ser uma alternativa ao apadrinhamento? Pode. O apadrinhamento ele é indicado para casos justamente que a criança ou as crianças e adolescentes estão há muito tempo sem ter convívio com família, né? Ter uma rotina familiar, que estão há muito tempo institucionalizados, né? E às vezes acontece, né, de uma motivação inicial de um apadrinhamento, né, tornar o laço tão forte que no futuro se torna um desejo de adoção de ambas as partes. Mas para as pessoas que estão, né, habilitadas ou se habilitando à adoção, a gente não recomenda, porque por vezes, quando chega a criança adotiva, o que eles vão fazer com esse apadrinhamento? A gente vê que eles têm dificuldade, e daí a gente tem que pensar na criança que está chegando para ser adotada e naquela que talvez seja deixada de lado e que estava sendo apadrinhada, né? Mas realmente é um caminho muito importante, é uma oportunidade o apadrinhamento efetivo. Muitos pais têm dúvida em relação ao processo de adaptação. Ah, mas se eu não me adaptar a essa criança, se a criança se revoltar, como é que é feita a orientação para o casal nesse sentido, Rayane? Sim. A adaptação, ela é um problema real, né? Ela é uma questão real dessas famílias e que desafios acontecerão. As crianças testam, desde um bebê que tranca a respiração, uma criança de 2 anos que ignora por semanas o casal, né? Que sequer lhe olha nos olhos, até uma criança um pouco maior, um adolescente, que daí vai ter mais autonomia, vai poder quebrar coisas, destruir coisas na casa, dizer coisas que vão ofender, que vão fazer com que o casal se sinta rejeitado. Mas tudo isso é esperado, né? Essas crianças, elas já têm a marca da rejeição, elas vão rejeitar esses casais antes de que eles as rejeitem. E o casal precisa ser preparado, ter consciência de que isso é normal e isso vai ser superado, né? De que depende do adulto ou dos adultos, né? O direcionamento desse processo de vínculo. Eles precisam dar essa certeza, né, de que eles querem ser pai e mãe e de que eles são pai e mãe daquela criança, que eles não vão embora e não vão abandoná-la. E saber que o amor supera tudo, né? A dedicação, enfim, é algo espetacular. Eu quero convidar, inclusive, a Rayane a também acompanhar com a gente uma imagem que rodou o mundo de uma menina de 5 anos de idade que participou de diversas audiências para ser adotada. Isso foi lá nos Estados Unidos, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, a Danielle Koenig, e que teve uma grande surpresa. Ela vivia com seus pais adotivos desde o ano de 2014 e, como qualquer menina, ela ama as princesas da Disney. Olha só o que o pessoal do tribunal aprontou com a Danielle, veja só. A gente vai acompanhar essas imagens. Todos no tribunal, no último dia de audiência, todos se vestiram com roupas de princesas, né? Os envolvidos, enfim, até a juíza, a Patrícia Gardner, se envolveu na brincadeira e fez, evidentemente, uma alegria ainda maior para essa criança. Então, você imagina a felicidade dessa menina de 5 anos que foi participar dessa audiência num processo de adoção e olha só, todo mundo lá se vestiu de princesa, de príncipe. E evidentemente essa imagem rodou o mundo. É só uma demonstração de como essas crianças merecem o nosso carinho também, não é, Rayane? Enfim, não sei se você tinha visto essa imagem, mas eu me emocionei bastante porque realmente é o carinho que as pessoas demonstram para uma criança que está precisando de um lar. Sim. Quando, né, as famílias chegam na vara da infância querendo adotar, a gente fala para eles, eu falo para os casos que eu atendo, o meu papel aqui é frustrar vocês, porque você já vem cheio de amor para dar, com esse desejo de ser pai e mãe, mas o meu papel aqui é mostrar para vocês que vocês vão encontrar uma realidade dura, né, que o amor não vai ser instantâneo.
não vai ser nos primeiros contatos que ele vai existir. Que o caminho vai ser árduo, né? Que os desafios serão intensos, mas que ao final do processo é possível superá-los, né? Como os exemplos que vocês colocaram dos vídeos, né? Aquele casal, que adotou um menino maior. Eu até participei, né? Eu estive no processo de avaliação deles, né? Tá certo. É um caso muito especial. Rayane, muito obrigado pela sua presença aqui. Nosso tempo terminou, mas é um assunto muito bacana e, enfim, a gente vai sempre falar desse assunto e incentivar as pessoas, principalmente na adoção tardia, que é algo que o Brasil ainda precisa encontrar, né, o seu caminho nesse sentido, né? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada.